Opa, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Augusto, seja bem-vindo a esse vídeo. E nessa aula você vai aprender como ganhar dinheiro com bitcoins em 2019. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Vamos lá. Como ganhar dinheiro com bitcoins em 2019, tá? Essa é uma aula exclusiva do nosso sistema Ativos Digitais. Bem, primeiro você precisa entender o que é Bitcoin, ou melhor, quem criou o Bitcoin, né? O Bitcoin foi criado por esse senhor, né? Esse senhor jovem, jovem há mais tempo, né? Do que nós, que é o senhor Satoshi Nakamoto. É o codinome dele aí, Satoshi Nakamoto, né? Foi ele quem criou o Bitcoin, isso em 2009, né? Para ser mais preciso, ele lançou, né, internamente o Bitcoin anterior a isso, né? Através dos estudos que ele fez, e ele efetivamente lançou para o mercado, né, o Bitcoin, como é conhecido, né, a moeda digital, a criptomoeda, em 2019 foi aonde começou a haver as primeiras circulações de Bitcoin. Antigamente, o Bitcoin ele era utilizado para fazer transações meio que totalmente anônimas, né? Era utilizado no underground, né? Ou seja, lá na rede Tor, no Tor browser, né? Ali no mercado negro, porque era uma moeda, né? Até hoje é assim, uma moeda descentralizada e sem rastreio, sem lastro. Mas ele cresceu, né? Ele nasceu, na verdade, com uma coisa meio que assim, um pouco negativa a nível de imagem, né, do Bitcoin por ser utilizado muito. Não é que ele foi criado para isso, mas ele era utilizado muito nesse meio, né, do mercado negro, porque as pessoas podiam trocar, comprar, né, alguma coisa ilícita, né, o que obviamente não é legal, e se utilizava muito no início o Bitcoin para isso. Então, olha que interessante. Em 22 de maio de 2010, né, Laszlo, um americano, ele realizou uma compra de 2 pizzas, tendo pago 10 mil bitcoins pela transação. Você imagina o que é isso, meu amigo? Ele ter pago 10 mil bitcoins numa pizza. Se você está entendendo o que eu estou falando, você vai entender de fato o quanto dinheiro isso representa hoje. Imagina, você comprar uma pizza por 10 mil. Mas por quê, professor? Porque na época o Bitcoin ele valia centavos, 0,00 alguma coisa, né? Valia centavos de dólar. Mas essa foi a primeira transação registrada em 2010 por esse americano que comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Só para você ter uma ideia, né? Se Laszlo ele não tivesse comprado a comida daquela pizza, hoje, ele teria nada mais, nada menos de 200 milhões de reais em carteira. Por quê? Porque naquela época o Bitcoin valia centavos. Hoje, o Bitcoin, ele tá na data que eu tô gravando aqui essa aula, ele vale ele vale 20 mil reais, né? 19.920 mil reais. Vamos arredondar para 20 mil reais. Então, 10 mil bitcoins, se ele não tivesse comido aquela pizza, hoje ele teria em carteira e guardado 200 milhões de reais. É muita loucura isso, né? É loucura realmente. Bom, essa aqui é a foto, eu gosto bastante de acompanhar esse site, é o CoinMarketCap, né? Ele é um site que ele monitora o preço, né, de praticamente todas as moedas digitais. Hoje, só existem mais de 2 mil criptomoedas existentes hoje no planeta. Depois a gente vai entender um pouco mais sobre o que são essas criptomoedas. Mas basicamente existem mais de 2 mil criptomoedas e o Bitcoin ele foi ali rastreado, né, durante todo esse período. Quer dizer, aqui até começou em 2013 que ele foi rastreado. Então, conforme você pode ver, em 2013 eu passei o mouse aqui em cima, ó, o Bitcoin ele valia 319 dólares, um Bitcoin em 2013. E aqui é o gráfico de crescimento, cresceu, chegou a bater em 2017, conforme você pode ver aqui no gráfico, em meados de 2017, ele bateu mais de 20 mil dólares. É inacreditável. E claro, depois ele foi caindo. Hoje, ele vale, na data que eu tô gravando esse vídeo, ele vale 5 mil doletas. 5 mil dólares. Que já é muito mais do que quando ele foi lançado. Então, uma valorização real. Só para você ter uma ideia, se em 2013 você tivesse comprado, vamos fazer a conta redonda aqui, 10 bitcoins, você teria gasto 3.190 dólares. 3.190 dólares, ok? 10 bitcoins em 2013. Hoje, com Bitcoin a 5 mil dólares, você teria 5 mil vezes 10, você teria 50 mil dólares. Ou seja, uma valorização surreal, né? Então, de fato, né, o Bitcoin, assim como as demais criptomoedas, elas são voláteis. O que é isso? Elas oscilam de preço,
né? Porém, o Bitcoin, ao longo desses anos, ao longo de 10 anos, né, na verdade, 2009 para 2019, são 10 anos, ele teve uma supervalorização realmente impressionante. Saiu de 0 para alguns 0,000, né, para 5 mil dólares na data de hoje, e no ano passado chegou a bater 20 mil dólares, o que é bem interessante. Agora a pergunta é, você que está vendo essa aula, assistindo essa aula, vale a pena investir em Bitcoins? Então, comenta aí abaixo se você está vendo essa aula no YouTube, no Facebook, onde você estiver vendo essa aula. Comenta aí abaixo se você acha que vale a pena. É uma aula interativa, tá? Comenta aí se você acha que vale a pena investir em Bitcoin. Sim, não, talvez, depende, né? Comenta o que você acha. Se vale ou não vale a pena você investir em Bitcoins. Comenta aí no chat aí abaixo, ao lado, não sei aonde que você está vendo aqui essa aula. Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos lá. Será que vale a pena investir em Bitcoin? Bem, antes de responder essa pergunta, você precisa saber quais são as formas de ganhar dinheiro com Bitcoins. Para quê? Uma vez que você sabe quais são as formas de ganhar dinheiro com Bitcoin, você vai poder avaliar se vale a pena investir em Bitcoins ou não. Faz sentido isso? Beleza, vamos lá. Quais são as formas que a gente tem hoje de ganhar dinheiro com Bitcoins? Tá? Primeiro, minerar Bitcoins. Aí você fala, que isso, professor? Como assim minerar Bitcoins? Exatamente nessa foto, conforme essa foto que você está vendo aí. O que é mineração de Bitcoins? Isso aí, para quem não sabe, é uma rig, vou explicar. Minerar Bitcoin, o Bitcoin, ele se assemelha ao dólar. Em que sentido? Como se fosse uma moeda central. O dólar ele é uma moeda papel moeda mundial, né? Ele é conhecido em todos os países. É físico. O Bitcoin ele não é físico. O Bitcoin é uma moeda virtual, que ele é uma moeda, vamos dizer assim, central, que não diria dar um norte, mas ela dá um parâmetro para as demais moedas. Normalmente, se o Bitcoin sobe, a maioria das moedas sobem. Se o Bitcoin desce, a maioria das moedas desce. Ele é basicamente uma moeda central. Para você calcular normalmente o preço das outras moedas, as casas que vendem moeda, que são as chamadas exchange, elas baseiam o seu preço no Bitcoin. Tipo, um Bitcoin eu consigo comprar 10 Ethereums, por exemplo, né? Um Bitcoin eu consigo comprar 100 mil EOS, 100 mil Stellar, sei lá, um exemplo, tá? Então, assim como existe o ouro, né? Que como é que você pega o ouro? Você garimpa, né? Você minera o ouro, não sei nem se minera ou garimpa, enfim, você garimpa ouro, né? Na mina de ouro, né? Garimpar, você garimpa o ouro. O Bitcoin também você garimpa ou minera, é a mesma coisa. Você também minera o ouro. O Bitcoin, ele é comparado a ouro virtual. Exatamente, a ouro virtual. Por quê? Dada a devida valorização dele e dada a devida escassez dele. Por que o ouro ele é caro? Porque ele é escasso. Por que o diamante é mais caro que o ouro? Porque ele é mais escasso. Por que a turmalina é mais cara que o diamante? Porque é mais escassa. E assim sucessivamente. Então, o Bitcoin, a tendência é que ele cada vez mais valorize porque ele tem um número de moedas a serem emitidas, que são de 21 ou 22 milhões de moedas, de Bitcoins emitidos. Só que já atingiu atualmente 85%, aproximadamente 18 milhões de moedas já foram emitidas. Aí você fala assim, pô, mas para 21 faltam poucas, né? Faltam pouquíssimas moedas para poder finalizar. Sim, a estimativa é que dure até 2030, 2040. Por quê? Porque não é proporcional o término de moeda em relação ao tempo. Por quê? Porque a cada dia que passa, aumenta a dificuldade, a cada semana que passa, os especialistas estimam que aumenta em 5% o grau de dificuldade em minerar bitcoins. Preste atenção, porque não é fácil ganhar dinheiro, tem que prestar atenção para você entender. Ou seja, não é proporcional. Então, estima-se que vai durar aí até 2030, 2040 a mineração de bitcoins. Depois, conforme for acabando, obviamente, assim como o ouro e assim como o diamante, a tendência é que com o passar do tempo, aí nos próximos anos, o bitcoin de fato
vai valorizar, vai para 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil, 100 mil dólares, podendo chegar aí até $1 milhão uma única moeda. Eu lembro que alguns anos atrás eu comecei a investir em Bitcoin em 2011. E eu lembro que a minha esposa, ela falava assim, não, que isso, Bitcoin nunca... Eu falei assim, um dia um Bitcoin vai chegar a 10 mil dólares. Ela, não. Aí morreu o assunto. Aí, em 2017, o Bitcoin começou a crescer na metade do ano, 5 mil, 6 mil, tal, bateu 10 mil dólares. Eu falei, tá vendo, Pamela? Olha aí, chegou a 10 mil dólares conforme eu tinha te falado. Ela, mas não vai crescer mais do que isso. Eu falei, olha que a tendência é o negócio estourar. Aí no mesmo ano, alguns meses depois, o Bitcoin dobrou, foi para 20 mil dólares, né? E aí eu convenci, aí quer dizer, aí a minha esposa se convenceu a ela também a investir em Bitcoins. Então, de fato, existe uma valorização natural. Claro que depois o preço despencou, muita gente saiu vendendo, e aí é onde comete-se o erro, né? Porque as pessoas elas tendem a comprar na alta e vender na baixa, né? Tá subindo eu vou comprar, tá descendo eu vou vender. Não, é justamente o contrário. Justamente quando tá caindo, você compra, porque se obviamente existir uma hipótese, né, de valorização, você vai ganhar. Você comprou na baixa, você vai vender na alta quando você lucrar, né? No meu caso, eu não vendi os meus bitcoins, né, na alta dele, eu mantive. Mas enfim, vamos lá. Então, minerar bitcoins, ele se assemelha com você minerar ouro. Para você minerar Bitcoin, você precisa ter máquinas que minerem Bitcoin, exatamente. O Bitcoin, ele é um código, né? Ele é um código central que vamos dizer assim, ele é desmembrado numa cadeia gigante chamada blockchain, né? Então, as máquinas, o que as máquinas fazem? Quando eu mando dinheiro para alguém, para uma carteira de Bitcoin de alguém, tá? Essa pessoa ela recebe o Bitcoin. Quem faz esse processamento são máquinas. É a rede Bitcoin. A rede Bitcoin ela é composta de computadores. O meu, o seu, os computadores que mineram criptomoeda. Então, obviamente, quanto mais você minerar, quanto maior for o poder de processamento de mineração, maior é a recompensa que você tem, ou seja, maior ganho que você tem de Bitcoin, tá? É basicamente isso. Então, isso aqui é uma rig, né? Uma mineradora que você pode ter na sua casa. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que, assim como você, acredito, né? Eu pago conta de luz. Então, como a dificuldade de Bitcoin ela é grande, é uma dificuldade grande para você minerar sozinho, existem a grande sacada que inventaram, né? As pessoas, os seres humanos, eles são inteligentes. Então, eles, mediante um problema, eles inventaram criaram uma solução. E essa solução chama-se pool de mineração. Então, o que basicamente a pessoa que tem uma mineradora ela faz? Ela se junta a um pool de mineração, porque várias máquinas minerando conseguem, vamos dizer assim, encontrar quebrar, vamos dizer assim, minerar um bloco, né? Desmembrar ali um bloco de bitcoins de código mais rapidamente, e a recompensa é maior e é rachada entre todos os membros da mineração. É basicamente isso. Só que para você montar uma máquina dessas aí, que é uma mineradora, você tem que dispor de um capital, né, significativo. Uma rig, por exemplo, custa na faixa de 20 mil, 30 mil reais, né? Só que se você botar na conta do lápis, o quanto que ele gera de Bitcoin ao mês vai gerar aí, sei lá, em torno de uns 50 dólares, talvez não mais do que isso, uma rig dessas por mês. Se você for colocar o break-even, ela vai se pagar em, sei lá, em 3, 4 anos, né? Então, assim, não vale a pena, dado a quantidade a dificuldade que tem de minerar e o custo de energia elétrica que você vai ter. Mas calma, você vai entender que tem solução, tá? O que mais que a gente tem aqui? Olha só que legal. Essa aqui é uma mineradora de pequeno porte. É o quê? É uma pessoa que pode criar uma mineradora na sua casa. Claro, vamos supor, se você mora na Suíça, você mora no Paraguai, num local aonde, né, o custo de energia elétrica é muito baixo, né, é claro que vale a pena. Ou sei lá, se por algum motivo você não paga energia elétrica, aí é problema seu, eu pago a minha, mas digamos que você não paga energia elétrica. Você, obviamente, tem ali 100% de lucro, né? Então, olha que interessante, tá vendo? Aqui ele montou uma mineradora de pequeno porte, uma mineradora que você monta ali em casa, né? São várias máquinas ali, né?
que se unem, se juntam num pool de mineração e mineram o Bitcoin. Aqui tem uma mineradora de médio porte, né? Sei lá, a pessoa aluga uma sala comercial, né? Já bota ali uma estante, tá botando ali as máquinas, as S9, Antminer, S8, né? Que são máquinas específicas, são computadores específicos focados e voltados para mineração, aqui no caso de Bitcoin. Tem mineração de Ethereum, de outras moedas também, mas aqui no caso a gente está falando de mineração de Bitcoin. Então ali a pessoa aluga uma sala, né? E ali vai ter o custo de energia, faz muito barulho essas ventoinhas também, né? E aqui tem um computador para poder controlar, um monitor para poder controlar quanto que é gerado ali. Então, de fato, uma máquina, você consegue ter um valor pequeno de bitcoins que você ganha no mês. Na verdade, o que ele faz? Ele minera em bitcoins que já é convertido em dólar. Você recebe em bitcoins e você já transfere para qualquer casa de Bitcoin, né? Que a gente chamada, que é conhecida como exchange, que troca por dólar e você saca normalmente. Mas o que é interessante é que uma máquina ela te dá um valor pequeno. Agora, várias máquinas, isso começa a ficar interessante. Se você tem uma Antminer aí que tem a última geração, você gasta, sei lá, $3.000 para comprar ela te gera $50 no mês. Se você tem 10 máquinas dessas, já são $500. Se você tem 1.000 máquinas dessas, já são $5.000. Tá entendendo? Pois é. Então essa aqui é uma fazenda de médio, deixa eu explicar. Fazenda é como se fosse um local onde tem várias máquinas, vários computadores que mineram Bitcoin. Então por isso que chama fazenda. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 16, mais 8... Eita, tô ruim de conta. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. 24. Então aqui tem 24 Antminer, né? 24 mineradoras. Uma mineradora de pequeno porte. E agora a gente vai ver uma mineradora de grande porte, né? Olha que loucura isso aqui. Isso existe, tá? São literalmente milhares de máquinas minerando. Eu nem preciso falar o quanto de dinheiro que uma mineradora dessa gera por dia, né? Que é realmente na cifra de milhões de dólares que ela gera por dia, porque ela tem milhares de máquinas minerando. E aí, é claro, isso existe, tá, pessoal? Isso existe essencialmente em países onde o custo de energia elétrica é muito pequeno e compensa você minerar bitcoins. Então isso existe. Fazer dinheiro virtual existe e é real. Eu também não acreditava nisso até alguns anos atrás. Até eu pesquisar, até eu descobrir que existem de fato mineradoras que mineram Bitcoin. Tem gente que fala, mas isso é muito bom para ser verdade. Como assim minerar Bitcoin? Pera aí. Você tem condições de montar uma estrutura dessa? Quantos milhões de dólares não foram investidos aqui? Também para e pensa. Tem um investimento por detrás, né? Não é simples assim. Imagina a infraestrutura que não tem para montar um galpão desse. Olha que loucura, né? Não é tão simples assim. É possível? Sim, é absolutamente possível como tem pessoas que fizeram. Agora, no Brasil, por incrível que pareça, quer dizer, por incrível que pareça não, no Brasil, pela lógica e na prática, não existem mineradores. Por quê? Porque o custo de energia é muito alto, não compensa. Então as mineradoras elas se instalam essencialmente em países como China, Mongólia, Rússia, Paraguai, países onde o custo de energia elétrica é muito baixo ou praticamente fica elas por elas, ou praticamente se faz, por exemplo, tem mineradoras que criam uma mini hidroelétrica para gerar energia, ou painel solar para gerar energia, porque aí basicamente vai estar gerando a energia que a mineradora precisa, entende? Então, muitas delas fazem isso também, e de fato é uma realidade isso hoje, né? Nós estamos em 2019, indo para 2020, ano que vem, não sei que data que você está vendo esse vídeo, mas na data de hoje, isso já há um tempo, na verdade, né? Isso já é uma realidade, assim como existia, carro que voa, se você procurar aí, já existe carro que voa, são protótipos, mas já existe, né? Drone, é coisa que, cara, há 20 anos atrás, como é que você vai pilotar um helicóptero de controle remoto, e filmar, poder fazer resgate, poder filmar a 4K a distância de 1 km, de 5 km. Existe aí o drone da DJI, vários drones aí legais que existem. Então, coisas que você achava que não existia, né? Hoje já existem, né? É algo realmente bem interessante. E olha que legal. Como é que eu faço, né? Como é que é uma solução que você pode utilizar, né? E que eu faço também, que eu indico para as pessoas. Você usar um pool de mineração. O que é um pool de mineração? Você se juntar, você usar o poder de processamento da sua máquina, do seu celular, do seu Android, do seu iPhone, de qualquer um dos seus dispositivos móveis, tablet, ou Mac, ou Windows, tá? Para poder minerar bitcoins.
unidos a um pool de mineração. Aí, de fato, vale a pena. Então, olha que interessante. Criaram, né? Isso na verdade era interessante porque há uns 5 anos atrás eu tinha um sonho de criar, né, uma estrutura onde eu pudesse ter milhões de computadores, claro, através de usuários, usando algum software, que esse software usasse o poder de processamento do computador deles para minerar bitcoins. E foi exatamente, parece que leram a minha mente, foi exatamente isso que essa empresa fez, CryptoTab. O que eles fizeram? Eles criaram um navegador, na verdade é o Google Chrome, é o próprio Google Chrome modificado que ele minera bitcoins. Exatamente, olha que legal, tá? E funciona, tá? Eu já usei, já indiquei para um monte de alunos meus, tá? Realmente é surreal. Para você saber mais detalhes, é só você acessar o site aí, ó. Até bacana o site, ó, navegouganhou.com.br, conforme tá aparecendo aí no vídeo, navegouganhou.com.br. Corre lá, acessa esse site, tá? Aí você vai preencher lá o seu nome, e-mail, criar uma conta e você vai ver lá o CryptoTab Browser em funcionamento. Todos os tutoriais, os vídeos, tá tudo lá nesse site. Acessa aí navegouganhou.com.br que você vai entender como funciona. É bem legal, bem legal. Eu vou abrir o meu aqui, ó, só para você ver que é verdade, tá? Olha só que legal. Olha que legal. Abri aqui o meu navegador CryptoTab Browser, né? E venho aqui, olha, e clico para começar a minerar. Eu ligo ele aqui, muito bacana, e ele já vai começar a minerar, muito bacana, usando o poder de processamento do meu computador, muito legal, tá bom? Vamos voltar aqui então na apresentação. Então, mais detalhes de como instalar ele, de como baixar, de como usar, de como minerar, de como indicar outras pessoas também, tá? A gente tem um sistema muito legal que você pode utilizar, é gratuito, tá? Lembrando, é gratuito, eu esqueci de falar, né? O CryptoTab Browser. Acessa aí o endereço navegouganhou.com.br. Vamos continuar então a aula. Bom, número 2, então a primeira forma de ganhar dinheiro com bitcoins é você minerar bitcoins, e o mais interessante você viu que é você participar, né, de um pool de mineração, assim como o CryptoTab Browser. A segunda forma é você fazer trading de Bitcoin. O que é fazer trade de Bitcoin? É você entender de leitura de gráfico, né? Você saber entender, ler gráfico, saber a hora que você vai comprar, a hora que você vai vender, trocar por outras moedas, né? Fazer esse trading, que é a troca, né, de Bitcoin. Existem pessoas que vivem para isso, né? Eu não vou nem me aprofundar nesse assunto porque eu não entendo e faço questão de não entender, porque é algo que você tem que literalmente viver para fazer trade, para você ganhar realmente dinheiro com Bitcoin, com trading. Você tem que, de fato, entender e estar ali ligado no mercado 24 horas por dia. São aquelas pessoas que tem na frente do monitor delas, né, tem na frente dela vários monitores, assim, né, literalmente vivem ali comprando e vendendo, trocando, né, os bitcoins. Então, literalmente, você tem que entender do mercado, entender lá de vela, de suporte, resistência, entender de toda essa coisa aí. Tem gente que adora isso, eu particularmente eu não entendo e faço questão também de não entender. Mas é uma forma que eu conheço pessoas que vivem, né, que vivem de trade de Bitcoin, e dá para também, de fato, você viver de Bitcoin, né? Para isso, se você quiser se aprofundar mais nessa parte de leitura, de análise técnica, análise fundamentalista, análise, sei lá, das contas de trade, para você fazer trade de Bitcoin, você precisa, obviamente, estudar e se aprofundar nesse assunto, tá? Então, a segunda forma de você ganhar dinheiro com Bitcoins é fazendo trading, ok? Beleza. A tradução de trade seria troca, né? Seria você permutar, você trocar Bitcoins por outras moedas, né? Por outros ativos, beleza? Vamos lá. A terceira forma de fazer, essa forma eu gosto, eu acho bem legal, tá? De você ganhar dinheiro com bitcoins, é você fazendo arbitragem. O que é arbitragem em suma, tá? Basicamente o que resume essa foto aí, né? Você comprar e vender. O que é legal? Porque assim, o trading, você tem um risco, né? O trade você não tem como afirmar que você vai ganhar em 100% das vezes. Por mais que você estude, né, o trading você tem perdas ao longo do processo. Você tem perdas ali ao longo, né? Você não tem como garantir que você vai ter uma lucratividade com o trading. Porém, o negócio muda quando você faz arbitragem. Exatamente. Arbitragem é um lucro garantido. Calma, professor. Como assim um lucro garantido? Bom, é simples. Independente, vou tentar explicar de uma forma bem simples. Independente se o Bitcoin sobe ou se o Bitcoin desce, tá? Existem, por exemplo, no Brasil, para mais de 30 exchange. O que são exchanges? São as casas que compram e vendem Bitcoins, ok? Em cada exchange, o preço do Bitcoin é diferente.
Então, se o Bitcoin está caindo e numa casa de câmbio o preço do Bitcoin é 19.100 e o Bitcoin continua caindo, e no mesmo período, em outra casa de câmbio, o Bitcoin é 19.200, se eu comprar 19.100 e vender a 19.200, o que aconteceu? Se eu comprar aqui, nessa casa, e vender nessa outra casa de Bitcoin, eu comprei a 19.100 e vendi a 19.200. O que aconteceu? Eu ganhei R$100 nessa transação. Mesmo o Bitcoin estando caindo. Se o Bitcoin estiver subindo, é a mesma coisa, ou seja, não faz diferença. Isso que é muito interessante na arbitragem. Então, só que é o seguinte, a arbitragem também você tem que ficar com o olho colado na frente do computador, né? E existem algumas regrazinhas, tem algumas taxazinhas das exchange, né? Você tem que ter o dinheiro aqui de Bitcoin numa exchange e tem que ter a Bitcoin em si, o Bitcoin numa outra, você tem que ter real numa casa de câmbio depositado e tem que ter Bitcoin na outra casa para você poder fazer essa troca imediata. Por quê? Para não ter perda de tempo. Uma vez que você tem isso nas suas mãos, saber os preços, né, das casas de câmbio, perdão, das exchange, de fato você pode fazer isso. Inclusive, já criaram robôs inteligentes e automáticos que utilizam a API dessas casas. A API é o código, né, aberto, é o código, digamos assim, o código fonte dessas casas de câmbio, que existem robôs que fazem a arbitragem, né, que compram numa casa e vendem na outra instantaneamente. Dá para fazer isso manual? Dá. Se você quiser, eu vou te ensinar agora como é bem simples, tá? Você vem, quer dizer, é um pouco simples, é mais ou menos. Você vem aqui num site, olha que legal, que vou botar aqui, ó, arbitragem Bitcoin, tá? Você vem nesse site aqui, ó, Coin Trade Monitor, é um site gratuito. Olha que interessante. Esse site, ele diz aqui exatamente, ele dá aqui, ó, todas as exchange, né, que existem aqui no Brasil, tá? Algumas lá fora, mas a maioria aqui dentro. E aqui ele te dá, ó, você iniciando com um capital de R$10.000. Então ele fala, ó, compre 0,50, compre meio BTC na Coin 2001 por 20 mil. Na verdade você vai comprar fração, né? Por 20 mil via Bitcoin. E venda na Negocie Coins por 21, ou seja, você lucra R$287, porque tem a taxa, isso aqui já é descontado a taxa, tá? Olha aqui outro exemplo, compre 0 na Coin 2001 por 20 mil e transfira para o All Time por 20 mil e venda, né? Por 20.800, ganhe R$191. Então isso aqui ele já faz, tá? Claro que você vai ter que ter o cadastro, né, aprovado, a conta verificada em todas essas exchanges, mas é absolutamente possível você viver disso, né? Existem pessoas que vivem disso. Dá trabalho? Dá trabalho. Você tem que ficar de olho, não pode perder o time, como eu falei. Tem que ter o capital numa e as Bitcoin na outra para fazer essa troca imediata. Enquanto você comprou aqui, você vendeu na outra, né? Então tem todos esses detalhes que você tem que saber, mas é possível. Eu tô apenas mostrando para você que é possível você ganhar dinheiro com arbitragem. Aqui o próprio site CoinTrade Monitor, ele já te diz o que fazer, aonde comprar, por quanto comprar, aonde vender e quanto de lucro ele te dá, já descontando taxa. Olha que interessante. De fato, você consegue ganhar, por exemplo, 2% ao dia. Né? E é interessante porque tem gente que fala, impossível, não existe aplicação que dá investimento que dá 1% ao mês, é raro, 2% ao dia, isso é surreal. Não, tá aqui, é prova, existe. Né? Tá certo que isso não é uma aplicação, mas é um investimento. Né? Então, de fato, existe. E aqui não tem como perder dinheiro. Qual é a única forma de você perder dinheiro na arbitragem? A única forma é você perder o timing. É você demorar para transferir, é você perder o time. Perder o time, o Bitcoin deu uma oscilada muito grande, você não fez na mesma hora. Isso aqui você faz imediato. Depois a gente vai ter aulas sobre isso, mas eu particularmente, eu utilizo um robô que faz isso automaticamente para mim. E eu ganho um bom dinheiro fazendo arbitragem de Bitcoin, mas isso aí é tema para um próximo vídeo. Eu vou falar para vocês aqui que seguem aqui o meu canal, onde vocês estão vendo esse vídeo aí, aqui no Facebook, no YouTube, onde quer que você esteja vendo, você vai poder aprender isso caso você me acompanhe aí, tá? Então, de fato, a arbitragem, né, de Bitcoins, ela é algo bem interessante porque você não tem como perder dinheiro. Você compra na alta, é a setinha verde, ou compra na baixa, não importa. Você compra numa casa, numa exchange,
e vende em outra exchange e ganha o gap, ganha a diferença entre uma e outra. Então, dá para às vezes você tirar 5% ao dia, 6% ao dia, até mais, né? Em relação ao investimento que você tem. Então, isso é bem interessante e de fato é possível, tá? É possível. Vamos lá. E o número 4, buy and hold. O que significa buy and hold? Significa você comprar e esperar. Compra e espera. É o que muita gente fez, né? Lembra lá aquele gráfico no início dessa aula? Em 2013, lembra disso? Em 2013, o Bitcoin valia 300 e poucos dólares. Hoje ele vale 5 mil dólares. O que é buy and hold? Compra e segura. Compra e espera. Então você pode comprar e esperar valorizar. Você pode, eu tenho um dinheiro, eu quero investir em Bitcoin. Lembrando que tem risco, claro. Pode despencar e existe um risco dele nunca mais subir? Existe. É raro? É. Mas existe mais o que os especialistas afirmam é que, de fato, o Bitcoin ele tende a valorizar muito nos próximos anos. Então, uma forma de você ganhar dinheiro com o Bitcoin é buy and hold. Comprar e, deixar lá na sua carteira guardadinho. Depois, claro, você que está começando aí nesse mundo do Bitcoin, eu vou ensinar para você as melhores carteiras, como transferir, como aportar Bitcoin, né, e as melhores carteiras para você poder utilizar. E a pergunta é, por onde começar, professor? O que eu faço agora? Como é que eu faço efetivamente para começar a ganhar Bitcoins de forma simples? O que eu te recomendo? Eu recomendo você iniciar por onde a maioria das pessoas iniciam, que é minerando Bitcoin, tá? Usando aí o CryptoTab. Basta você acessar esse endereço, navegouganhou.com.br, tá? Para você poder acessar lá. Vou acessar o site aqui para você ver, é bem simples, é bem tranquilo. Você acessa aqui o site, vai cair nessa página, vai clicar aqui em ver o vídeo, né, ou mais embaixo, vai preencher seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, vai criar uma senha e vai acessar a conta, né, dessa plataforma Ativos Digitais, e lá dentro vai ter todos os vídeos explicativos, como você aportar Bitcoin, como sacar os Bitcoins que são gerados por aqui, como você faz para poder indicar outras pessoas, enfim, tudo bonitinho, explicadinho, mastigadinho para você. Então basta você acessar o endereço navegouganhou.com.br para maiores detalhes. Um forte abraço e até a próxima videoaula.